Assinala-se hoje o Dia Mundial do Rim, com uma especial chamada de atenção para a doença renal crónica, um problema que afeta 800 mil pessoas em Portugal. Aníbal Ferreira, da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, é meu convidado agora na edição da manhã. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como está? Um gosto de recebê-lo aqui. São muitos os casos de detecção tardia da doença. Por que é que isto ainda acontece? Isso continua a acontecer e essa é a lógica, inclusivamente, de celebrarmos mundialmente este dia, precisamente para chamarmos a atenção da população em geral para o facto das doenças renais serem, na grande maioria dos casos, mudas até muito tarde. Isto é, não dão grandes sintomas, o que faz com que os estadios progridam e os doentes venham muitas vezes a ser referenciados tardiamente aos serviços de nefrologia e aos nefrologistas. Mas não há qualquer sinal de que algo poderá estar mal? Obviamente depende do tipo de insuficiência renal, depende do tipo de lesão renal, mas na esmagadora maioria dos casos, quando falamos em cerca de 800 mil portugueses com insuficiência renal, para que os nossos espectadores não fiquem assustados, isto representa cerca de 8% da população de um país desenvolvido, mas regra geral são fases muito precoces de insuficiência renal muito ligeira. Nessas fases, na maior parte dos casos, nós só conseguimos fazer medicina preventiva, só conseguimos saber que o doente tem insuficiência renal se, por exemplo, fizer análises ao sangue e à urina e se, tal como olha para o colesterol, tal como controla outros parâmetros, verificar também quais são a monitorização de alguns marcadores, por exemplo, as proteínas na urina, a creatinina no sangue, e dessa forma diagnosticar precocemente a insuficiência renal. Olhando para esses valores das análises normais, como aqui nos diz, é possível controlar o problema? É possível diagnosticar e é possível controlar. É relevante que mais de metade dos doentes que têm insuficiência renal têm associada a duas grandes patologias, que é a diabetes e a hipertensão, o que significa que se nós conseguirmos controlar também estas principais causas da insuficiência renal, a diabetes e a hipertensão, nós conseguimos em mais de metade dos doentes fazer com que a insuficiência renal não progride para estadios mais graves. E a detecção tardia leva a que a recuperação já não seja possível? Infelizmente, e isso é o pânico sempre da população quando falamos de insuficiência renal, é associar a insuficiência renal à diálise. A regra geral, quando os doentes chegam a uma altura em que os seus rins já não têm capacidade de funcionar, para o doente sobreviver temos de fazer uma técnica de diálise ou transplantá-los. Felizmente, para o caso destes órgãos, existem estas alternativas que, apesar de algum sofrimento associado, lhes permite ter uma sobrevida com qualidade e longa ao longo da sua vida. Destas duas opções, o transplante continua a ser aquela que garante mais qualidade e maior sucesso? O transplante é aquela que permite uma melhor reintegração pessoal, social, profissional dos doentes. Infelizmente, nem todos os doentes têm condições para ser transplantados e muitas vezes também a hemodiálise é uma ponte de passagem entre o estadio de insuficiência renal grave e poder ser transplantado. E depois, nos que podem ser transplantados, muitas vezes há espera. Há um tempo de espera, embora Portugal esteja ainda pode ser bem situado no que diz respeito ao transplante. Somos o segundo país da Europa com mais transplantes renais por milhão de habitantes. Vai depender muito das características genéticas e da oferta em geral, mas sob esse ponto de vista, Portugal tem uma excelente oferta, quer na diálise, quer no transplante. E agora, uma notícia também, hoje está na capa de um dos jornais, se não me falha a memória, no Diário de Notícias, neste plano de troca de rins em dadores vivos de Portugal e Espanha. Como é que isto vai funcionar? Na prática é uma achega, é uma situação de nicho, na qual, por exemplo, há um dador vivo que poderia dar a um familiar e que não é compatível com ele e permite fazer dois pares entre um dador português que dá a um receptor espanhol e o contrário acontecer entre portanto, passa a haver um banco comum Neste momento entre os doentes dos dois países? Já trocam de órgãos de cadáver entre os países, quando nós não os utilizamos em Portugal, por exemplo, passa para o espaço europeu. Neste caso, é diretamente relacionado entre dadores de dois países que passam... Portanto, mais uma esperança para facilitar a vida destes doentes. Não serão grandes números, mas através desta troca, mas é obviamente uma otimização das possibilidades de oferta. Doutor, aquilo que nesta altura interessa certamente a todos aqueles que nos estão a ver, como é que estes problemas podem ser prevenidos? Acima de tudo, e essa é a mensagem no dia de hoje em todo o mundo dos nefrologistas, é
A prevenção. Os doentes interessarem-se, terem a noção que uma das doenças que mais prevalência tem neste momento é a insuficiência renal. Primeiro, porque está diretamente ligada à insuficiência cardíaca. Segundo, porque se liga, como disse, diretamente a duas epidemias, que são a hipertensão e a diabetes. Portanto, doentes com estes fatores de risco devem prestar particular atenção aos seus rins. Mas essa prevenção... Por exemplo, é fundamental que como? todos nós tenhamos a noção de qual é a nossa função renal. Tal como sabemos qual é a hipertensão, se temos ou não temos, quais são os níveis de colesterol, porque dessa forma nós, por exemplo, adaptamos a função renal e a medicação que fazemos e que os nossos doentes fazem ao longo da sua vida. E quando o fazemos, nós conseguimos prevenir, porque essas são as fases mais importantes se queremos diminuir o número de doentes, que são cerca de 16 mil neste momento em Portugal, que estão em transplante ou em diálise. E para aquelas pessoas que, à partida, não têm ou não sabem que têm qualquer problema renal, há alguma coisa que podemos fazer no nosso dia-a-dia para prevenir situações futuras? Bom, há várias. Controlar a tensão, fazer exercício físico, evitar o tabagismo, fazer estas análises que eu acabei de dizer, não fazer automedicação, evitar os anti-inflamatórios não esteroides, hidratar-se corretamente, As práticas gerais de uma vida saudável. Exatamente. Doutor, agradeço a sua presença na edição da manhã. Um prazer. Chegou aqui. Até uma próxima oportunidade.